Essa videoaula vai abordar sobre o tema dor, temperatura e as suas vias de condução ao sistema nervoso central. Então, a dor é um mecanismo de proteção que ocorre sempre que um tecido é lesionado. Ela vai ocorrer com o objetivo de quê? De fazer com que esse indivíduo reaja à sensação para que ele remova o estímulo que está causando a dor, para que não tenha risco de que essa lesão se agrave ainda mais, podendo causar maiores problemas ao organismo, né? Essa dor, ela pode ser classificada como rápida ou aguda, lenta ou crônica. No caso da dor rápida, ela vai ser sentida a partir de estímulos como uma agulhada, ou quando a pele é queimada, ou, por exemplo, no caso de um corte por uma faca. Essa dor aguda ela não pode ser sentida nos tecidos profundos do corpo ou nos órgãos. Ela vai ser sentida apenas nos tecidos periféricos, como a pele. Já a dor lenta, ela geralmente está associada a casos em que tem destruição do tecido. E por causa disso pode levar a um caso de sofrimento por muito prolongado e às vezes até insuportável. Essa dor crônica, ela pode ocorrer na maioria dos órgãos ou nos tecidos profundos, diferente da dor rápida que vai acontecer só nos tecidos periféricos. Vão existir 3 tipos de estímulos que são capazes de excitar os receptores da dor. Esses estímulos são os estímulos mecânicos, os estímulos térmicos e os estímulos químicos. Geralmente, o caso da dor rápida ela vai ser desencadeada por estímulos mecânicos e estímulos térmicos. Já no caso da dor crônica, ela pode ser gerada pelos 3 tipos de estímulos, tanto mecânicos quanto térmicos e químicos. Agora a gente vai falar sobre as vias de transmissão da temperatura e desses estímulos nocivos causadores da dor. Existem 2 vias para a transmissão dos sinais dolorosos para o sistema nervoso central. A via neoespinotalâmica, que vai conduzir as fibras da dor pontual rápida, e a outra é a paleoespinotalâmica, que vai corresponder às fibras da dor lenta crônica. Os sinais dolorosos pontuais rápidos vão ser transmitidos pelos nervos periféricos até a medula espinhal através de fibras A delta. Essas fibras vão ser muito mielinizadas. Então, elas vão ter uma velocidade de condução do impulso nervoso variando mais ou menos entre 6 metros por segundo e 30 metros por segundo, uma condução bem rápida. Já no caso da dor lenta crônica, ela vai ser conduzida por fibras do tipo C, que são fibras amielinizadas ou praticamente amielinizadas. Por isso, elas vão ter, então, uma velocidade menor de condução. E essa velocidade vai poder variar, essa velocidade de condução do potencial de ação vai poder variar de 0,5 a cerca de 2 metros por segundo. Por causa dessa diferença, dessas velocidades entre a condução da fibra A delta e da fibra C, a dor súbita ela vai causar uma sensação dolorosa dupla, que, no caso, em um primeiro momento, ela vai ser transmitida por fibras A delta e logo depois ela vai ser transmitida por fibras do tipo C. E nesse mecanismo, a dor vai poder, de certa forma, avisar ao sistema nervoso central muito rapidamente sobre um possível perigo, graças à fibra delta. Isso vai fazer com que a pessoa possa remover rapidamente o estímulo lesivo, para que não ocorra maiores problemas. Logo depois, a dor lenta ela começa a progredir a partir das fibras C, fazendo com que a pessoa entenda que ainda vai existir uma lesão tecidual e que ela ainda precisa encontrar alguns meios, né, para poder regenerar o tecido e aliviar essa sensação de dor. O nosso organismo ele é capaz de perceber as diferentes alterações de frio e de calor a partir de receptores para frio, receptores para calor e receptores para dor. Sendo que esses receptores para dor, eles vão ser estimulados só quando for um caso de extremo calor ou de extremo frio. Eles vão funcionar ao mesmo tempo que os receptores de frio e calor, para que dessa forma o nosso sistema nervoso central consiga perceber as sensações de frio congelante e de calor extremo. Esses sinais de calor eles vão ser conduzidos principalmente por fibras do tipo C, e que tem baixa velocidade, né?
Já os sinais do frio vão ser conduzidos por fibras especiais do tipo A delta, que tem alta velocidade. Quando a gente chega a um nível acima do extremo de calor ou abaixo do frio congelante, as fibras que são responsáveis pela transmissão da temperatura, elas vão perder a capacidade de serem mais estimuladas. Então, acontece que quando a temperatura retornar para o grau de máxima estimulação, essas fibras de frio e calor elas passam a ser estimuladas ao mesmo tempo, por causa da lesão que a temperatura causou, no caso. É por isso que quando as sensações elas são muito intensas, vão ter quase a mesma qualidade, ou seja, elas vão ser muito parecidas, né? E isso explica o fato de que o calor extremo gera uma sensação muito parecida com a sensação de frio congelante. Quando a temperatura está caindo, o receptor ele vai ser muito estimulado no momento em que essa temperatura está caindo. Então, ele vai começar a responder de forma muito acentuada a essas alterações de temperatura, né? Por isso que quando a temperatura está caindo, a pessoa sente muito mais frio do que quando a temperatura está fria, mas está constante no mesmo nível. E esse processo ele vai acontecer da mesma forma com o receptor de calor, só que no momento em que a temperatura estiver subindo. As duas vias possíveis que podem ser tomadas em direção ao encéfalo pelos sinais dolorosos e sinais térmicos, depois que eles entram na medula, são o trato neoespinotalâmico e o trato paleoespinotalâmico. Primeiramente, a gente vai falar da via neoespinotalâmica. As fibras A delta vão se originar nos receptores periféricos de dor e temperatura e vão adentrar na medula pelas raízes nervosas que vão terminar na lâmina marginal dos cornos dorsais. Lá, eles vão excitar os neurônios de segunda ordem do trato neoespinotalâmico e esses neurônios vão cruzar para o outro lado da medula pela comissura anterior, ou comissura branca, até o funículo lateral do lado oposto. De lá, ele vai ascender e vai constituir o trato espinotalâmico lateral. Quando esse trato começa a se aproximar lá da ponte, ele vai se unir ao trato espinotalâmico anterior. E essa união vai constituir o leminísco espinhal, que vai terminar lá no tálamo. Daí, lá no tálamo, o leminísco espinhal vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem, que vai chegar lá no complexo ventrobasal ou núcleo ventral posterolateral, que também está no tálamo, né? E desse núcleo, os prolongamentos do axônio vão em direção às áreas somestésicas do córtex cerebral, lá no giro pós-central. Essa via neoespinotalâmica, ela vai ser responsável por transmitir para o córtex cerebral estímulos de temperatura e de dor que surgem do tronco e dos membros do lado oposto do corpo. Pelo motivo de que essas fibras A delta, elas vão estar constituindo o trato, elas serem muito mielinizadas, né? Essa via neoespinotalâmica ela vai ser responsável pela sensação de dor aguda, bem localizada na superfície do corpo. Agora, falando sobre a via paleoespinotalâmica, as fibras do tipo C e algumas fibras A delta, que se originam lá dos receptores sensoriais, vão fazer sinapse no corno posterior da medula, e esse neurônio de segunda ordem pode ou não cruzar a medula. Cruzando ou não, ele vai se dirigir ao funículo lateral do mesmo lado, se não cruzar, ou do lado oposto, se cruzar a medula. Esse neurônio ele vai constituir o trato espino-reticular. E ele vai ascender no funículo lateral paralelamente ao trato espinotalâmico lateral, que faz parte da via neoespinotalâmica. Então ele vai fazer sinapse em vários níveis da formação reticular. Ao chegar na formação reticular, esse trato vai originar as fibras reticulotalâmicas, que são neurônios terciários, e vão terminar nos núcleos do grupo medial do tálamo, especialmente nos intralaminares. E lá eles vão fazer sinapse com os neurônios de quarta ordem. Esses neurônios de quarta ordem vão se projetar para vários pontos do córtex cerebral. Essa via paleoespinotalâmica, ela vai ser responsável por transmitir ao córtex cerebral os sinais de temperatura e de dor que vão ter origem
no tronco e nos membros do mesmo lado ou do lado oposto do corpo. Vai depender se ele vai cruzar ou não a medula. Como essas fibras C são amelínicas, essa via vai ser responsável pela transmissão de uma dor do tipo pouco localizada, crônica e profunda.